Hoje, em 9 minutos, a presença do ex-governador, também economista, Paulo Artung, com quem nós vamos ter uma conversa, principalmente a partir do lançamento do seu livro Recortes, que está sendo lançado neste mês de março e traz algumas considerações do ex-governador, sobre as quais nós vamos nos estender um pouco ao longo desse programa. Eu estou meio sem saber qual a expressão de tratamento mesmo, ex-governador, economista. Bom, vamos, como o peso da sua autoridade ainda se projeta para além do seu mandato, eu vou chamá-lo de senhor para perguntar, o senhor está tratando de quê nesses recortes? Olha, eu acho que recortes, Eustáquio, ficou até um nome adequado, né? Inicialmente nós pensamos em colocar o nome do livro como compartilhando ideias, valores, maneiras de ver a realidade. E depois eu acho que a gente evoluiu na direção certa da ideia do recortes, porque no livro nós temos 9 palestras, né, das quase 30 palestras que nós fizemos, que eu fiz no ano de 2011, para públicos diversos, empresários, trabalhadores, estudantes. Nós selecionamos 9 palestras, né, com temas variados. Tem 2 palestras sobre economia mundial, economia brasileira, economia capixaba. Tem 2 palestras sobre gestão, com uma ferramenta que eu acredito muito nela, na sua força, né, na sua potência, né, principalmente implantando no serviço público, que é muito deficitário em gestão. Tem 2 palestras sobre planejamento estratégico, outra ferramenta que eu sempre usei ao longo da minha vida, a minha passagem na Prefeitura de Vitória. Tem 2 palestras sobre educação, né, que eu acho que é o maior desafio que nós temos no país, instrução do nosso jovem, dos nossos jovens, formação de capital humano, né. Tem uma palestra sobre liderança, né. Imagina, desde o secundário eu tive um papel de liderança estudantil, né? Fui líder de grêmio, depois fui para a universidade fazer movimento estudantil, movimento social, e pela primeira vez eu arrisquei escrever um pouquinho a minha concepção de liderança, né? Acabei repetindo essa palestra várias vezes no ano passado. Tem um grande depoimento que eu concedi a um formando de economia, que formou ano passado na mesma escola que eu formei, na mesma universidade que eu formei, na Universidade Federal do Espírito Santo. A gente colocou até um nome carinhoso, Entre Gerações, né? Tem um artigo enorme sobre a questão da política, né? Não é desse partido, daquele, não é do conjuntural ou do factual, é discussão da política, né? Da política que já teve um protagonismo muito importante, que vive a partir da crise da democracia representativa no mundo, vive algumas dificuldades evidentes, né? Esse distanciamento entre o representante e os representados, todo esse desprestígio das instituições políticas, né, das instituições democráticas, eu estou debatendo. E aí tem um prefácio de Cláudio Porto. Cláudio é um dos maiores planejadores que nós temos no Brasil. Ele é que coordenou o projeto 2025, que é o plano estratégico do Espírito Santo, e tem um pós-fácil da Ana Paula Vesco, uma das boas técnicas que trabalharam comigo, dirigiu o Instituto João dos Santos Neves com brilhantismo, reestruturou o Instituto João dos Santos Neves, que voltou a ter um papel importantíssimo no nosso estado, e ela faz o pós-fácil do livro. Então, recortes, né? Recortes. São temas diversificados. A ideia é que sirva na formação de líderes, que dialoguem com essa juventude, na formação de líderes empresariais, de lideranças dentro das instituições privadas, líderes das instituições públicas e líderes sociais de uma maneira geral. Então, subsídios também excelentes para o pessoal que está nesse período pré-eleitoral, buscando inspiração, né? Eu acho que sim, eu acho que também dialoga com a formação de lideranças políticas, né? Porque aí, de certa forma, tem toda essa reflexão que eu faço, que ninguém sozinho dá conta das coisas, né? Quando eu vejo uma liderança de qualquer setor, da vida pública ou privada ou social, dizendo eu faço, eu aconteço, né?
Quer dizer, eu não me divirto porque isso normalmente tem consequências drásticas para a sociedade. Mas eu sinto que isso não tem pega na realidade, né? Quer dizer, para você transformar boas ideias, bons projetos em resultado para a sociedade, em ações na vida pessoal, na vida privada, na vida pública, você precisa de gente, você precisa de time, você precisa ter boas equipes, né? Meu pai, saudoso, me dizia assim, olha, se você tem uma tarefa dura, meu filho, não vá sozinho para ela. Reúna boas companhias, mobilize, motive para que você possa enfrentar esse desafio. E, de certa forma, eu acho que essa reflexão está posta no livro e eu acho que ela é muito útil a todos, né? Mas é muito útil a quem está na vida pública, nas instituições públicas. Bem, atributos que sempre foram identificados no senhor são a capacidade de formar equipe, sempre se cercar de gente boa, tecnicamente capaz, estruturar uma agenda, né? Definir, mapear o território e definir o que você coloca hoje como uma agenda capixaba. Quer dizer, eu primeiro volto ao seu tópico, se você permitir. Quer dizer, eu acho que a gente precisa planejar, né? Planejamento é um mapa de navegação, né? É mais ou menos você diagnosticar, vamos falar uma palavra de médico aqui, aonde você está. E onde quer chegar. Né? Olhar onde você quer chegar e traçar as rotas. Traçar a rota, né? Isso é o planejamento. Ali na rota tem as suas metas, os seus objetivos, os objetivos que você quer atingir, que a sua instituição quer atingir. Para isso, você precisa reunir pessoas, né? E é muito importante porque tudo aquilo que se pensava numa organização no passado ruiu, né? A ideia de que o líder é aquele cara que manda, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso esfarinhou, né? Isso virou pó, né? Hoje o líder é aquele que consegue motivar seus liderados. Inspirar, né? Inspirar, transmitir para os liderados qual é a missão do departamento da empresa tal, né? E dar conta das metas daquele departamento ou daquela instituição pública. No caso público, inclusive, tem um aspecto que chega na vida das pessoas, se os serviços são bem ofertados, quer dizer. Então, eu acho que assim, o olhar é esse, né? Quando a gente olha para o Espírito Santo, que é a sua pergunta, quer dizer, o Espírito Santo é um estado que eu acho que tem grandes potencialidades. Eu acho que o estado ele passou algumas dificuldades aí sérias, mas se levantou, né? Eu sempre digo assim, o Espírito Santo ele estava prostrado, né? Mas era um potencial. Então ele se levantou, sacudiu a poeira da desorganização, da falta de rumo, da falta de projeto, deu uma belíssima volta por cima e está seguindo em frente, né? Quer dizer, quando a gente olha para frente, o que nós precisamos? Nós precisamos de melhorar a educação pública no Estado do Espírito Santo. Assim, nós precisamos ter foco, né, na formação de gente qualificada, né? Eu sempre digo assim, o conhecimento humano está avançando de uma forma extraordinária. Assim. A gente se surpreende a cada dia. Eu saí do governo, no finalzinho do governo eu ganhei um iPad de presente dos profissionais do Hospital Evangélico de Vila Velha. Eles me deram esse presente. Era o último lançamento, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu passei um tempinho nos Estados Unidos, eu fui estudar um pouquinho lá. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, 2 meses depois estava lançando o iPad 2, o segundo iPad, segunda geração, né? Estamos agora na terceira. Agora, 3 semanas atrás, já estamos no terceiro. Então, quer dizer, o conhecimento humano está evoluindo de uma forma extraordinária. É uma velocidade supersônica, né? É uma velocidade extraordinária. Agora, precisa de gente, né? Precisa de gente. Até para operar essas máquinas maravilhosas, precisa de gente. Então, eu assim, quando você pergunta qual é a grande agenda nossa, a grande agenda nossa está no 2025, no Plano Estratégico do Estado. É dar ao jovem capixaba pelo menos 12 anos de estudo, que é a média de estudo de um jovem de um país desenvolvido, né? Então, assim, essa é uma meta extraordinária a nos motivar, né? Até porque a educação não é só escola, né? A educação é família
família onde a gente respeita todos os arranjos familiares, mas a gente alerta para a necessidade de pai e mãe se responsabilizarem pelo filho que estão colocando no mundo, né? Porque pai e mãe têm função que não é possível de ser transferido para professor, né? Quando a estrutura familiar não funciona no formar, no transmitir, no colocar limites, o que acontece? A escola fica sobrecarregada, o professor fica sobrecarregado, a escola não dá conta e o professor não dá conta. Quer dizer, e o que a escola precisa é ensinar a matemática, ensinar o português, que é um desafio, ensinar uma nova língua, que é uma necessidade do tempo que nós estamos vivendo. Quer dizer, então, esse é o grande desafio, né? Do Espírito Santo no futuro. Tem outros desafios? Tem outros desafios. Nós precisamos diversificar nossa economia, né? Ela é muito legal, eu vou falar uma expressão mais jovem, jovem da minha época, é muito legal ver a WEG Motores montando um parque industrial em Linhares. É muito legal que na área de petróleo e gás a gente esteja fabricando tubos umbilicais, tubos transportadores Flexibras, antiga Flexibras, agora Tecnip, antiga Pirelli, agora Prisma. É muito legal que esses novos arranjos produtivos venham para o Espírito Santo. É muito bom que a gente passe a fabricar barcos, plataformas para poder fazer o trabalho de exploração e produção. Isso vai trazer muito conhecimento. Os nossos jovens vão ter oportunidade lá em Singapura estudar, né? Eu que vi os nossos jovens lá em Dubai, né? Aprendendo a operar uma plataforma de petróleo e com a dificuldade da língua, né? Porque dentro de uma plataforma de petróleo trabalham profissionais de 15, 16, 20 nações diferentes, então precisa de uma língua que unifique a comunicação, no caso é o inglês. Quer dizer, então assim, a gente está vivendo uma diversificação, vamos daqui a pouco fabricar geladeira, vamos fabricar fogões lá em Soretama com a Itatiaia, mas nós precisamos diversificar também para ter um valor agregado na área de ciência, na área de tecnologia, na área de inovação, na área da economia criativa. Eu acho que o Cais das Artes dialoga com essa ideia da economia criativa. Então, quer dizer, nós temos esse outro objetivo também, que é diversificar a economia. Um terceiro objetivo que eu diria é continuar esse trabalho que nós viemos fazendo, quer dizer, reduzir a pobreza, reduzir a miséria e abrir janelas e portas de oportunidades para que os nossos jovens de famílias mais simples possam evoluir na vida, crescer e conseguir a dignidade da sua sobrevivência através de uma carteira assinada, de um trabalho digno. E o senhor fala dessa pauta da diversificação da nossa economia, né? Há uma discussão hoje a respeito das indústrias de base que em alguns lugares sequer são toleradas. O senhor acha que, nesse caso, o salto estratégico é capacitar e qualificar nosso capital humano, é fazer gente ser o nosso principal patrimônio? Claro. Eu acho que o nosso estado é pequeno, né? Nosso estado é pequeno, o território é pequeno comparado com os vizinhos, aí Bahia, Minas Gerais principalmente. A população do estado é pequena, né? Também comparando com os estados vizinhos, aí eu posso incluir o próprio Rio de Janeiro. Quer dizer, eu acho que nós precisamos ter foco nos nossos objetivos estratégicos. Eu acho que um desses objetivos, ele deve ser na direção de formar gente qualificada. Por isso é que eu acho que trazer o IFES para o Espírito Santo, hoje nós temos uma rede do IFES no Espírito Santo, que é ensino técnico profissionalizante da melhor qualidade e é ensino superior. Eu acho que foi um gol de placa, um trabalho que nós fizemos no governo com parceria importante da bancada federal. Devagarzinho nós vamos ver o resultado. Ao mesmo tempo, o Sistema S, nesses últimos anos, expandiu a sua rede no Espírito Santo também. Então, isso, acoplado à melhoria da educação fundamental das prefeituras, do ensino básico das prefeituras e do governo do Estado, eu acho que devagarzinho, com todo esse sistema de bolsas que nós montamos, inclusive bolsas para estudar uma nova língua, bolsas para um curso superior, bolsas para o ensino técnico profissionalizante, eu acho que devagarzinho nós vamos subindo os degraus dessa escada em direção ao Estado ser um provedor de capital humano e, consequentemente, ser um provedor de inovação, que é o meu sonho quando eu olho para o futuro do Espírito Santo.
Bem, o nosso tempo, na verdade, está esgotado porque a gente achou que não era pertinente interromper o ex-governador, até nos parece que ele estava com um discurso algo represado, porque desde que saiu de cena ele ficou mais recolhido, discreto, talvez pela proximidade de Iguaçuí com Minas Gerais. Eu convido você, de qualquer maneira, a estar conosco amanhã, porque nós vamos dar sequência a essa conversa que, em se tratando do nosso personagem, é desejada por todos. Esteja conosco amanhã nessa conversa com o ex-governador Paulo Artung. Até já. Sou passageiro.